Oi, amigos, tudo bem? Olha, é, eu tô aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês. É um vídeo sério, o assunto é sério. Eu vou pedir a concentração de vocês, tá? Ontem eu estive no. Faz tempo que eu não falo sobre o curso que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo lá no Instituto Pineal Mind, junto com a equipe e com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. É um instituto de pesquisa, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito sério sobre tudo que envolve a glândula pineal, a mediunidade, dentro da psiquiatria, da medicina. É muito legal, assim, é muito bom estar dentro, vendo uma pessoa tão amorosa, um profissional tão bacana quanto ele, trabalhando, conduzindo equipe, conduzindo alunos, dando o coração dele pela causa, né, espiritual. E ontem eu estive num trabalho, que é o trabalho que eu estou fazendo parte lá, que é a parte de desobsessão, né? Então, nós estamos fazendo o trabalho da mesa de desobsessão, de manifestação de espíritos, para que pacientes possam ser tratados os dependentes químicos, né? Eu estou na parte da dependência química, porque é a minha área, então eu me ofereci para trabalhar nessa área e eu estou dando suporte para o trabalho de desobsessão, né? Como médium. E ontem foi muito legal, o Dr. Sérgio estava conosco, ele falou algumas coisas muito bacanas e eu fiz algumas anotações aqui para até trazer para o canal, pensando nisso, sabe? Porque eu acho que é um conteúdo que precisa ser compartilhado, é um conteúdo sério. É claro que eu não vou passar da mesma forma que o Dr. Sérgio, mas eu espero poder ser um canal que faça com que as pessoas pensem, ou enfim, quem estiver precisando que chegue esse conteúdo até essa pessoa, para que ela possa buscar realmente ajuda, a ajuda adequada, né, e integral. Porque a dependência química é uma área que eu conheço, né? Eu, desde a faculdade, me especializei em dependência química, é uma área que eu saí questionando bastante, depois de ter trabalhado em clínicas, seja para pacientes de baixa renda ou de alto poder aquisitivo. Eu já tive acesso a vários tipos de tratamentos no Brasil, dentro da área de dependência química, e eu saí dessa área muito desencantada, muito desiludida, porque, claro, eu não tinha o despertar espiritual e confundia, né, a religião com a espiritualidade, então, para mim, eu não considerava. E é uma área, é a área mais grave que tem para se trabalhar, é uma doença muito gritante hoje, né? Ela é uma, como diz o Dr. Sérgio, ela não é uma epidemia, ela é uma endemia hoje. E o suicídio está dentro disso também, a depressão está dentro disso também. São quadros muito graves. Mas a dependência química, ela é um sintoma de algo muito grande, que aí entra o circuito mediúnico, né? Porque conforme eu vou falar para vocês, vocês vão entender do que eu estou dizendo. O Dr. Sérgio, ele estudou, ele está focado na glândula pineal desde a época da faculdade dele. Foi pelo que eu entendi o que ele falou ontem. Eu até coloquei aqui em algum lugar. Eu acho melhor eu ir com vocês assim, de forma organizada, conforme eu fui anotando, para falar certinho. Mas ele estudou muito. Depois de 20 anos da tese dele, algo assim, ele foi convidado pela primeira universidade que o convidou para falar sobre a glândula pineal. E essa universidade foi a Universidade de Harvard. Isso quer dizer que dentro do Brasil as pessoas não estão muito interessadas nesse assunto. Mas quem é o top do top está interessado nesse assunto, está entendendo a gravidade. Inclusive o Dr. Sérgio disse que os médicos do mundo todo receberam uma carta
dizendo que para o tratamento, agora a espiritualidade deveria ser incluída, deveria ser investigada, deveria ser fazer parte do tratamento. Então, a gente pode perceber que esse é um momento que a gente está vivendo de despertar através da dor, mas os sintomas gravíssimos na área de saúde mental, né, porque é onde aparece a confusão, é onde a alma, os problemas da alma se manifestam, né? Então, o Dr. Sérgio fala isso também, que no futuro, que não está muito distante, as pessoas não terão apenas uma classificação. Hoje você chama de diagnóstico, né? Na verdade, não é diagnóstico, ele separa os termos classificação e diagnóstico. Classificação qualquer um pode fazer, um robô pode fazer. Você está dentro ali daquele quadro de sintomas, você tem um determinado transtorno ou uma determinada doença. Mas a medicina verdadeira ou o terapeuta verdadeiro será aquele que investigará o histórico da doença, o diagnóstico, né? A história do sofrimento, é o caminho daquela alma. Então, na verdade, nós temos que treinar terapeutas e médicos para serem médicos da alma. E estamos no caminho disso acontecer. Porque hoje a medicina e a psiquiatria não estão mais dando conta. E esse é um dado super importante, que é aqui no início ele já fala. O momento que a gente está é o momento de quebra do materialismo e a descoberta da mediunidade. Então, o uso de drogas é um sintoma de uma busca espiritual, de uma busca mediúnica, de uma busca por sentir o que a ciência pura e crua diz que é uma busca pelas sensações e o vício nas sensações. Tá certíssimo, tá? A espiritualidade diria que é uma busca também por algo além, algo transcendental, algo transcendente ao homem, aquilo que ele está vivendo naquele momento. É uma fuga, a ciência trabalha bem com isso, né? Uma fuga da realidade. É um mecanismo de defesa para não encarar a realidade que dói, uma doença sistêmica, uma doença familiar, uma ovelha negra que aparece com um sintoma, ela absorve e ela se torna um dependente químico, dentre várias outras explicações. Seria também uma busca por algo transcendente, transcender aquela dor, sentir-se bem. Então, muitas pessoas, durante o uso, obviamente, abrem outros canais mediúnicos, que uma vez abertos, não com a verdadeira intenção e não com a verdadeira conexão, faz com que a pessoa abra verdadeiros portais dimensionais. E a partir disso, as interferências que já existem, né, elas já estão aqui na terceira dimensão. E outras se abrem para manifestação. Então, uma pessoa que está sob o efeito de drogas ou sob uma abstinência de drogas, ela pode ser subjugada por espíritos. Uma pessoa para usar drogas com frequência, se tornar um dependente, ela provavelmente, e é muito comum, ela ter o que chamamos de comorbidades, transtornos associados. E quando isso acontece, isso quer dizer que, por exemplo, ela tem uma depressão de base, o que não é incomum de se encontrar hoje, gente. Foi o que ele explicou ontem, uma pessoa comum pode ter depressão. Depressão não é nada incomum nos dias de hoje. E geralmente as pessoas dão sinais durante a rotina do dia a dia e ninguém percebe. As pessoas elas estão com um olhar tão superficial sobre a vida que ninguém percebe. A coisa está acontecendo. As pessoas não estão dando conta. Pessoas comuns. Falando da depressão isoladamente, são pessoas comuns. E você olha e quando você vê que aconteceu algo realmente, você fica até assustado. Fulano? Mas como fulano? Logo fulano? Mas fulano me pareceu sempre bem, uma família sempre bem. É o que o Dr. Sérgio fala. Da vida privada e da vida pública. Nós estamos num momento onde a vida privada e a vida pública que temos tem que ter coerência.
tem que ter verdade. Senão, a gente vai abrir colapso no sistema. A era que a gente está não é mais era para mentira. As mentiras interiores, as barreiras que a gente mesmo cria dentro de nós. Muitas vezes a gente faz essas barreiras de maneira inconsciente. Mas a gente tem que perceber que existem coisas na nossa vida que dão errado, que é para chamar a gente para olhar para a alma. Não é para a gente encarar sozinho aquilo. Está dando errado por alguma razão interna. Então, quando a gente começa a ajustar as gavetas internas, o externo se organiza. Então, hoje a depressão é uma doença comum, ela se instala em pessoas comuns. E aí o uso de drogas para amenizar esses buracos, que são buracos comuns, de pessoas que esqueceram da espiritualidade, são pessoas boas. Essa conversa rolou toda ontem, tá? Eu já estou falando sem ler. Pessoas boas, de coração bom, boas mesmo, mas que não querem, elas escolhem não querer saber ou não querer buscar saber, conhecer a espiritualidade. Porque elas eram como eu, como provavelmente alguns de vocês, que colocava tudo no mesmo saco, religião. Por quê? Porque a linguagem da religião dogmática, porque a linguagem não cabe mais. As pessoas não entendem a Bíblia. As religiões acham que tem a verdade nas mãos. Cada uma interpreta de um jeito. É uma salada, uma confusão. As pessoas, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nem as pessoas entendem o Evangelho. Essa linguagem já não dá mais. É o que a gente fala aqui no canal. São várias discussões. Um monte de gente acaba com um monte de gente discutindo, argumentando. Ninguém sabe ser inteligente, ser amoroso numa argumentação. Defendem seus dogmas, suas verdades, suas crenças. É hora de acabar com isso. Espiritualidade não é nada disso. E eu estou aprendendo também. E a gente pode mudar de hoje para amanhã nesse sentido. É uma escolha. É uma escolha. Se a gente se olha diariamente, vê as nossas relações, se observar, a gente sabe onde a gente tem que mexer para mudar. Ou você quer continuar uma pessoa velha, conectada a velhos padrões, a velhas crenças, a um mental fechado, as mesmas pessoas, as mesmas situações? A gente está numa fase de encontrar nossa autenticidade, fluir, ser livre. Quem fugir disso vai ficar doente. Então a gente está falando de uma sociedade com um buracão. Não é isso? Não é novidade para vocês. Mas chega uma hora que entra a questão da depressão, e a questão da depressão puxa o uso de drogas e puxa o suicídio. A gente sabe pela ciência que é uma busca por um alívio, mas a gente sabe pela espiritualidade que existe um movimento, sim, de que muitos suicídios são assassinatos no mundo astral, assassinatos no mundo espiritual, espíritos que querem matar você e usam o teu quadro ou depressivo ou um quadro qualquer dentro da saúde mental e te levam ao ato. Tanto é que tem gente que se mata que a família dizia, não, ele não era disso. Não reconheço, não era ele. Não, ele não era ele, era outra pessoa. Era outra pessoa, só que era um outro espírito. Então a gente está aqui na terceira dimensão, nesse momento, uma tentativa de limpeza danada interna, e isso causa um vucu-vucu muito grande, as pessoas estão sucumbindo, está grave, muito grave, porque a psiquiatria não está dando conta. Não está dando conta. Tá? Olha aqui, o Dr. Sérgio falou o seguinte, o único jeito de se libertar das drogas será o desenvolvimento mediúnico. É como se estivesse havendo um chamado para que as pessoas prestem atenção que existe algo além daquilo que se pode ver e que exerce influência sobre nós, quer queiramos admitir isso, quer não. É uma realidade. Realidade você não muda porque você não acredita. Ela vai continuar sendo uma realidade. Só que as suas crenças vão te limitar.
Você vai viver a parte da realidade achando que o seu universo de crenças é o real, como eu fiz durante muitos anos. Não querendo acreditar em religião nenhuma, achando que espiritualidade era religião, isso já era uma crença. E num outro momento, no primeiro momento da minha vida, eu acreditava que a verdade era de Jeová, só dentro das testemunhas de Jeová. E vejam, por eu acreditar, a realidade mesmo não foi modificada. Não foi modificada. A realidade era que lá eu já sofria interferência espiritual. Só que lá eles não acreditavam em espíritos. Assim como você vê, tem muitas testemunhas de Jeová que tentam suicídio, que se suicidam, que têm depressão, que têm transtornos mentais e que continuam na religião e vão decaindo. Jeová não ajuda em nada. E não vai ajudar. Porque Jeová é uma criação. Da forma que é uma criação do homem. Se as pessoas não se salvarem elas mesmas no seu movimento interno de abertura mental, elas vão se afundar por conta de crenças limitantes. Elas vão ficar esperando Jeová salvar. E eu tentei suicídio aos 15 anos. E eu era testemunha de Jeová. 17 anos. Tá? Então, assim, a interferência espiritual, ela acontece você sendo testemunha de Jeová, você sendo evangélico, sendo batista, sendo muçulmano ou hindu. Acontece. É só assistir as aventuras de Merlin que dá para compreender bem essa história, né? Do medo, né? De ver o que é diferente do que é sobrenatural, do que é paranormal. Né? Eu sei que assusta, mas é uma realidade. E é uma realidade que não tem problema, ela só vai ajudar se ela for estudada, se ela for admitida. A glândula pineal é algo que existe dentro do teu cérebro. E ela tem efeitos enormes sobre você. É através dela que acontece tudo. E a medicina não investe nesse tipo de estudo. Então é bacana porque agora Harvard chamou o Dr. Sérgio, eles estão ampliando as pesquisas nesse sentido. Tá? E o Dr. Sérgio sabe que dentro das obras de Kardec, algumas obras não são tão confiáveis, não por Kardec não ser confiável, mas porque, enfim, ele não é um cara que dorme na existência, no fanatismo, não, tá? Ele sabe as limitações da doutrina, ele sabe. E ele fala sobre isso. E o mais bacana é que ele é espírita, mas ele diz, eu sou, a minha forma de passar a informação vai vir contaminada com isso, mas vocês precisam enxergar cada um da sua forma. Eu não quero que ninguém enxergue da minha forma, mas eu vou passar uma informação que é extremamente relevante e é com respaldo científico, com base em pesquisas, com base também em hipóteses, é claro. Mas as hipóteses jamais podem ser completamente descartadas, porque elas podem ser confirmadas. Então, olha só, dentro disso, ele diz que as pesquisas que envolvem os remédios para câncer, por exemplo, para ajudar a remediar ou na cura do câncer, hoje a gente está em torno de 1.100 tipos de remédios sendo pesquisados. Para depressão, em torno de 39. E aí, o que acontece? Eles não conseguem encontrar a razão biológica para a depressão. Biológica, ou seja, para o câncer você pode fazer pesquisas em animais, né? Você pode ter ali a pesquisa animal e ter uma resposta. Só que a depressão, o animal, você não tem o biológico para pegar. Você não vai pegar aquele animal está deprimido. Então vamos fazer o teste nele, né? Então fica limitado esse tipo de pesquisa. Hoje, as pessoas tomam em torno de 8 a 10 medicações ao mesmo tempo para um transtorno mental, para uma instabilidade emocional.
Esses 10 remédios, 8 remédios, temos efeitos colaterais diversos. Dentre estes remédios, alguns estabilizadores que nem são especificamente para depressão, ansiedade, são anticonvulsivantes. Ok, eu não estou dizendo que as pessoas não precisam tomar remédio, até porque essas medicações, seja estabilizador de humor, ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, são medicações que atuam também, obviamente, na mediunidade, na amenização das comunicações, elas cortam. E isso faz com que o paciente fique realmente mais calmo, mas não está se tratando a causa, pelo desconhecer, pela negação dos aspectos espirituais. Então, ele diz, no mercado, nem 50% dos medicamentos funcionam. A psiquiatria chegou no limite, a humanidade está sendo apertada para o despertar. Por que ele está dizendo isso? Ontem, a gente estava lá nesse trabalho e apareceram, acredito que 12 famílias. A clínica encheu com pacientes emergenciais. Pacientes graves, 2 com tentativa de suicídio. Então, o suicídio realmente não está alarmante. O suicídio é precedido por fenômenos espirituais. O suicídio está ligado à depressão, ou seja, pessoas normais que estão em momento de depressão. Aí ele pede para a gente pegar aquela carta que os médicos receberam para incluir o tratamento, né, da espiritualidade na Associação Mundial de Psiquiatria e Espiritualidade. É uma carta que os médicos receberam. Eu ainda não fui pegar, tá? Então o paciente escuta vozes do tipo, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você, sabe? É isso. Vocês sabem que nós, pessoas comuns, ouvimos, a gente acha que é o nosso próprio pensamento. Foi uma das minhas primeiras descobertas quando me disseram você é médium. Quando eu aprendi a meditar, eu percebi. Os espíritos falam na nossa mente e a gente acha que é a gente. Porque não para, não entende o que é o fenômeno. Não parou para perceber. Está no vucu-vucu, está na correria, não parou ainda para perceber as influências. E aí, quem é que aguenta? Quem é que aguenta a cabeça cheia? Quem é que aguenta? Para as crianças, chega como um amigo, até pode chegar assustando, a criança fica assustada, mas depois se faz de amigo, a voz se faz de amigo. Aí depois que pegou bem a confiança da criança, fala, ou do adolescente, se joga debaixo desse caminhão, ou se joga aí desse prédio. E a pessoa vai. A fisionomia da mediunidade depende do estudo estrutural da pineal. Hoje, só quem estuda pineal no Brasil é o Dr. Sérgio. Depois de 20 anos estudando a pineal, a primeira universidade que chamou foi, para saber sobre os estudos, foi Harvard. Eles estão no topo e querem saber. Então, ele vai ter uma conferência que será em julho. Estamos ansiosos para saber como será. E aí, ele falou bastante sobre a questão da Bíblia, do Evangelho, da linguagem que a gente precisa hoje passar para os jovens, para que a espiritualidade entre de outra forma. Porque a gente ele falou muito bem sobre isso, né? Por exemplo, o Chico Xavier, ele veio de Minas Gerais, que é cheio de igreja, então a linguagem dele, né? Também tem espíritos que passam com uma linguagem mais coloquial, né? E é uma linguagem que, com todo respeito, é desinteressante. A forma com que a espiritualidade é passada é uma forma desinteressante. E aqui nós temos muita influência da Igreja Católica, que é uma forma extremamente desinteressante.
para os jovens. Eu não estou aqui entrando em nada. Só estou dizendo uma realidade. Vocês sabem. É um saco você ter que assistir, você jovem, ter que assistir uma palestra, pô. Uma palestra de alguém que não está falando fluidamente, com dinâmica, com exemplos, com coração. Pessoas que não conectam, que usam Jesus, que falam de um avatar, que falam de um mestre ascensionado. Eu quero saber de Jesus. Eu ontem estava sentada na mesa e eu escutei um espírito vindo. É uma mesa, um espaço onde os espíritos vêm para pedir ajuda. Então eu escutei o espírito, eu que acalmei o espírito. Ele dizia assim, Jesus, quando estava morrendo, foi algo assim, tá? Ele mesmo perguntou, pai, por que me abandonaste? Vocês estão achando que realmente a gente não foi abandonado aqui? Gente, é claro que meu coração, porque eu fiz tudo dentro do meu mental, eu percebia que ele ali estava para receber amparo, mas ele estava querendo conversar, então eu escutei. Então eu mesmo disse, isso é algo comum aqui no planeta Terra. Se você tiver calma, porque você está desesperado, isso é descrença. A descrença causa desespero e você não consegue nem enxergar por conta da vibração do desespero e do medo que tem outras pessoas aqui para te dar acesso, para te dar calma, para te dar uma outra vibração, para te ajudar. Tenta se acalmar para você perceber. E aí, quando você estiver mais sereno, você consegue enxergar a realidade, que tudo tem um propósito. E que aqui nesse lugar, que é o planeta Terra, a terceira dimensão, muitas vezes a gente é tomado por emoções e pensamentos que realmente são a vibração daqui. E que nós temos que estar muito vigilantes, com muito conhecimento verdadeiro para segurar. Autoconhecimento também, para integrar. Então aí é o momento em que meu coração ficou, né? Eu fiquei mais calma, porque eu estava com a vibração dele, estava falando no meu mental com ele. De alguma forma, através de mim, ele recebeu ajuda. Tudo aqui, eu quietinha, né, recebendo, ainda nem tinha começado direito a reunião, a gente estava só num momento de concentração. Isso demonstra que os espíritos estão também se questionando, que está havendo uma quebra de paradigma. As pessoas não querem saber de Jesus, ou de... Elas até querem, gente, né? Mas vocês estão entendendo, elas não querem saber de religião. Não está respondendo. A religião não responde às perguntas do coração das pessoas. Porque não tem lógica, as pessoas hoje querem verdade, elas querem integridade, elas querem coerência, elas não estão enxergando a coerência dentro das religiões. Os seres humanos não estão coerentes. Eu cansei de ouvir as pessoas dizendo assim, não, Daphne, você está desiludida com as testemunhas de Jeová. Mas no outro dia eu conversei com uma amiga da minha mãe que é testemunha de Jeová. Eu estava na casa da minha mãe, ela foi visitar minha mãe, ela tomou um vinho, ficou meio alta e resolveu conversar comigo. Eu estava quieta na minha, ela que queria me evangelizar. Mas como é que pode ela ter saído? Ela falava para minha mãe, mas como é que pode? Ela não consegue voltar. E ela estava tentando me entender. Só que a cabeça é tão cheia de dogma e barreiras que eu disse assim, eu não posso nem te dizer o caminho que eu estou seguindo, porque é um caminho que também chega a Deus, mas você não concebe. Mas é o quê? É Umbanda? É Candomblé? Não, não é a minha mãe. Mas não é? É, mas não é. Porque se eu tiver que sair da Umbanda, eu saio. Não é a Umbanda que me leva a Deus. Sou eu. A minha integridade, a minha coerência, a minha busca por me melhorar. Não querer jogar para debaixo do tapete as minhas sombras. Bater no peito e dizer, essa sou eu. Chegar e ver meus erros e, porra, errei. E não ficar me escoteando. Bom, daqui para frente eu vou tentar ser diferente. É isso. É o meu poder. Porque se eu não me permito errar, eu não consigo ajudar ninguém. Essa é a maior de todas as coerências. É você saber o caminho que você está. É saber que no caminho existe dualidade. É você acolher a dualidade. Para você integrar-se. Não há outro caminho.
Você querer negar e aí vem me dizer... Eu jogo para vocês. Mas, Daphne, você não é mais testemunha de Jeová pelas decepções que você teve com os seres humanos. Os seres humanos são imperfeitos. Jeová, não. E é o ser humano que rege a religião e a organização. Eu compreendo isso. Não quero fazer parte de religião porque é governada por seres humanos. É isso mesmo. Você entendeu? Eu quero ser coerente. Por isso, não dá para eu ficar em religião, porque eu vou encontrar incoerência. O mundo não precisa de religião, precisa de coerência interna, interior, de cada um. Porque aí não é coerente. Eu fui expulsa da religião, ninguém pode falar comigo. Aí ela encheu a cara de vinho e veio falar comigo. Oi? Eu não sinto mais revolta, mas é a coerência que me chama hoje. E isso já é a incoerência personificada. Então, mais vale você aceitar sua incoerência fora de qualquer estrutura. Porque o que Deus quer é a nossa busca pela coerência pessoal. Aí, se você quiser escolher Jeová, sei lá, vai ser muçulmano, vai qualquer coisa. Eu não estou nem aí. Não fica tentando me evangelizar, porque não é esse o caminho, as pessoas não querem mais isso. Eu não quero mais isso. Eu quero a verdade, a minha verdade. Que é me amar a Deus, não como o Deus que as pessoas concebem. Os jovens precisam de outra linguagem. Evangelho é chato. Bíblia é chata. Então, os pais não podem ficar mais ensinando que Deus está sentado no trono acima de todas as coisas. Do lobo mau que vai comer a criancinha. Isso causa culpa. Aí vocês já sabem, isso aí vocês já entendem muito bem. A gente já debate isso o tempo todo. Mas isso que está acontecendo com as drogas, com os nossos jovens, as tentativas de suicídio, são resultado desse tipo de mentalidade. De pessoas que não querem, não conseguem, escolhem não olhar a verdade. A verdade da incoerência própria. Dos paradigmas que precisam ser modificados de tempos em tempos. Da abertura mental que precisa existir. Da conversa. Se droga fosse ruim, jovem não usava. Dizer que droga é ruim, sabe? E dizer que não pode. Gente, as nossas crianças precisam saber a verdade. Deus está dentro, fazer o bem, não ter preconceito, não ter julgamento. Deus não vai julgar você. Não existe o juízo final. Nós já estamos aqui no momento de que a gente precisa integrarmos ao todo. A gente está muito separado. Então tudo é um chamado porque a gente esqueceu. A gente esqueceu que eu afeto você e você me afeta. A gente esqueceu da gentileza. A gente esqueceu porque a gente se sentiu com medo. A gente sente muito medo e por isso a gente se defende da gente mesmo. E a gente cria um monstro interno, projetivo, que projeta. A gente precisa aprender a falar sobre as questões. A gente precisa olhar para o outro e perceber que o outro não está bem. A gente precisa se abrir para falar, para ouvir, para perceber. Tá bom? Os espíritos, quando se aproximam, ou uma pessoa que precisa de ajuda, a gente tem como saber. A gente não pode fechar os olhos. Não podemos fechar os olhos. Os olhos estão muito fechados. E os sintomas vêm para denunciar. É igualzinho quando você tem uma doença física. Você tem um câncer, o seu corpo criou esse câncer como uma materialização daquilo que você precisa trabalhar. A pessoa que olha para o câncer e vê o que foi que causou o câncer dentro de si, do seu emocional, do seu mental, dos seus padrões, dos seus condicionamentos, daquilo que ele não quis
modificar, ou, enfim, forma de ver o mundo. Tem gente que depois de um câncer, que acorda e se torna feliz. E diz, ainda bem que eu tive um câncer, é por isso. Era um sintoma e compreendeu o sintoma da alma. Era a alma. Então a gente precisa de médicos, né, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, que trate a alma. Tá? Quando o sofrimento tem um significado revelado, é descoberto o caminho. Então, gente, aí ele fala dessa coisa de a gente mitificar os avatares, mitificar Jesus. Ninguém mais quer saber de mitos. A gente quer saber de como é que é o negócio na prática. Como é que é você ser verdadeiro? Como é que é você ser humano? Eu lembro que quando eu escrevi meu livro, que é um conteúdo autobiográfico costurado com os meus conhecimentos práticos de vidas passadas, minha descoberta espiritual de magia, eu lembro que eu dei para algumas pessoas por insegurança, eu enviei para algumas pessoas para elas lerem. Eu tenho que atender agora. A maioria das pessoas as pessoas que eu esperava que fossem me apoiar, não me apoiaram. Vocês vão até entender quando lerem o livro. Mas eu, no meu íntimo, sei, por experiência própria, que as pessoas querem verdade. E a verdade está na vida dura que você tem, nos conflitos de alma que você supera. As pessoas não querem mais palestrante que fica palestrando aí lendo o Evangelho, citando o versículo de Bíblia. Ok? As pessoas querem verdade. E a minha verdade vai ajudar muita gente. A minha experiência vai ajudar muita gente porque eu sou uma pessoa coerente. Quando eu estou errada, eu digo que estou errada. Quando eu não vejo, eu não sei como, né? Eu não digo, mas aí logo eu vejo. Eu tento fazer com que a coisa seja num tempo menor. Eu costumo perguntar para quem convive comigo, para me mostra que eu não estou vendo. Dói, meu ego não gosta, mas eu vejo. Então eu não tenho problema nenhum em escrever um livro que bota para algumas pessoas a minha bunda na janela, mas não bota não. Não bota porque eu não deixo, porque a minha postura não deixa, eu sou coerente. Aquilo passou, aquilo foi um passado que muita gente vive hoje e não sabe como sair. E fica perdido. Então eu tenho um caminho que funciona. Por que eu não vou passar? Por que eu vou guardar para mim? Tomei o maior cuidado, revisei inúmeras vezes o livro. Perguntei para cada pessoa, o que você tiraria? O que você acha que doeu no teu ouvido, que não pegou bem? Porque eu tenho uma linguagem mais objetiva e direta. E fui consertando o livro, revisando, colocando de uma maneira bacana. Continuou objetivo direto porque essa sou eu. Mas está costurado com um conhecimento que não é tão conhecimento assim, mas eu tenho certeza que para as pessoas que estão despertando, vai ser bem legal. Então a gente precisa de mais pessoas assim, não me colocando como uma referência. Eu estou querendo dizer que chega de igrejismo, chega de dogmatismo, chega de blá blá blá, de mimimi, de que eu. Você fez? Você faz? Aí sim você pode falar. Você não fez, você só leu? Então fica quieto e vai viver. E depois vai falar. Porque os nossos jovens, eles estão precisando de pessoas assim. Eles não escutam mais, eles já sentem. Eles querem alma. Eles vêm para cá para renascer, para despertar. Esse é um lugar para isso. E um lugar de muita dor, de muito sofrimento. Então vocês, pais, que estão ensinando os jovens a serem dogmáticos, religiosos, pelo amor de Deus, vocês vão afastar eles da verdade. Deles. Verdade mesmo é você ser um pai que olha para a própria sombra e admite seus preconceitos, seus julgamentos, suas falhas, e supera e aprende junto, trocando, num bate-bola da vida, sem querer ser o perfeitão, o que dá um exemplão, o paizão, herói, Superman.
Teu filho vai ver um dia, vai se revoltar pela hipocrisia. É isso, gente. Então, pelo amor de Deus. Tá? A gente tem que até respeitar a nossa cultura, que vem do catolicismo, bibibi, bababá, tem. Mas a gente precisa mudar a linguagem. Então, essa é uma das propostas do Dr. Sérgio, tá? Em relação à mediunidade, nós somos um canal mediúnico quando a gente não fica racionalizando e botando o intelecto. A gente é um canal mediúnico bom quando a gente se deixa fluir, porque a espiritualidade passa pelo coração. O mental atrapalhou. Então, para os médiums, isso aqui, não. Isso aqui, sim. O canal é esse. Gente, eu tenho que ir, tá? Mas eu acredito que eu tenha falado tudo, porque o que ele quis dizer é o seguinte, dentro dessa história da mediunidade, a gente, por conta da nossa sociedade ter ficado doente, igrejista, dogmática, a gente está criando resistência mental para as coisas. As crenças, os dogmas criam barreiras mentais, obviamente. Então fica difícil o mundo espiritual entrar. Eu recebi uma mensagem, psicografei, e está no meu livro, eu lembrei agora, justamente sobre isso. Tá? Eles estão com dificuldade de entrar na nossa coroa e no nosso cardíaco. Os espíritos de luz. Porque as barreiras mentais são muito grandes. Então, humildade está no coração. Humildade é você se desarmar. O mundo está armado, está muito mental, está intelectual, quer saber mais do que todo mundo. Ninguém sabe mais do que todo mundo. Você pode saber em alguma coisa, outra não. Então, desce do palco. Não, nem os pais sabem mais. Os pais têm filhos que são espíritos, talvez espíritos mais sábios do que eles. E estão achando que sabem tudo, tem que mudar a linguagem. Então é isso. Para que a gente seja um canal mediúnico legal, a gente tem que conectar com o coraçãozinho, parar de ficar muito aqui criando resistência, tentando entender, duvidando. Ah, eu já disse, tem uma parte que é ok, tem outra que não. Eu tenho que atender por Skype uma paciente da Austrália, né, gente? Com licença, com licença. Mas eu tenho que ir mesmo, tá? Fiquem com Deus. Eu espero poder ajudar com esse vídeo. Repassem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. O suicídio, a depressão estão aí. Às vezes eles chegam no silêncio. A gente está sempre tão dentro do nosso mental que não vê, não percebe. Mas tem pessoas com muita urgência aí do lado, embora todos nós tenhamos problemas, a gente pode ajudar. Então, de repente, passando um vídeo desse foi a tua forma de ajudar alguém, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.